No último vídeo, eu comentei que Deus colocou duas condições para abençoar Abraão e fazer dele pai de muitos povos. Eu falei do que está escrito em Gênesis capítulo 17, versículo 1, onde o Senhor disse: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito." Essa condição, ela é válida para mim, para você e para todo aquele que deseja ser bem-sucedido na vida. É preciso ter o nosso coração perfeito para com Deus. Um coração dividido é tempo perdido. Se o nosso coração não estiver inteiramente em Deus, as nossas orações não vão passar do teto. Está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, "Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração." Eu já preguei sobre isso várias vezes, mas antes de entrar nesse assunto, tem coisa nova pra gente, tem uma revelação nova aí. Antes de entrar nisso, feche os olhos, deixa eu fazer uma oração. Pai, eu venho pedir uma bênção muito especial para essa pessoa que vai assistir o vídeo até o fim. Essa que tem o hábito de assistir um pedacinho e abandonar, essa aí não tem o coração ainda inteiro voltado para o Senhor. A sua palavra não é prioridade na vida dela. Então, Pai, que ela entenda, pela sua misericórdia, que enquanto ela não se propor buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas não lhe serão acrescentadas. Porque isso foi o que Jesus disse. Mas, Pai, quanto a esta que assiste os vídeos do início ao fim, que participa das orações, que tem o desejo sincero de seguir ao Senhor, de aprender a sua palavra, então, Senhor, concede a ela a petição que ela vai te fazer agora. Faça a sua petição a Deus. Agora fique em silêncio, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço por teres ouvido esta oração. E eu dou a bênção para essa pessoa. E você diz amém, eu recebo a bênção e graças a Deus. Agora vamos então voltar ao nosso estudo, Jeremias 29, capítulo 13. Diz: "Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração." Tem muita gente buscando, mas nem todo mundo está encontrando o Senhor. A pessoa ora, jejua, faz campanhas, correntes, lê a Bíblia, busca as promessas de Deus, ela ouve a pregação da palavra, mas ela não consegue sentir a presença de Deus na vida dela. Ela não consegue encontrar a Deus. Por quê? Porque buscar a Deus não é só isso que você está fazendo. Buscar a Deus é você ter aquele momento exclusivo, aquela audiência privada entre você e Ele. É aquele momento que você se afasta de tudo que você está fazendo e busca um contato, uma comunhão com Ele. E você abre o coração para o Senhor, fala dos seus desejos, fala dos seus sonhos, expõe os seus problemas, fala das coisas que estão te chateando, fala das suas decepções e pode até questionar às vezes onde é que está o Deus da Bíblia que respondia com poder e glória quando o povo clamava no passado. Então você clama pela manifestação dele na sua vida, abre o coração de verdade e muitas vezes até a gente se queixa mesmo por não estar vendo o agir dele na nossa vida, mas quando isso acontece, o que nós temos de fazer mesmo é pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento, como Davi fez, e pedir que ele nos mostre o que é que tem impedido as nossas orações. E o que tem atrapalhado muita gente é o fato de ter o coração, às vezes, tomado por uma coisa que não provém de Deus. Um exemplo disso está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 25, que fala sobre o rei Amazias. Diz assim: "Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro." Então vamos entender isso aí. Pelo que diz aqui, Amazias era um homem de bem, e esse homem fazia o que era reto aos olhos de Deus. Procurava agir de acordo com a palavra de Deus, porém não com inteireza de coração.
Então diz aqui no 3º versículo que sucedeu, pois que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei seu pai. O pai de Amazias, ele se chamava Joás. Joás foi um homem que começou bem e terminou mal. Ele começou a reinar com 7 anos de idade, assessorado pelo sacerdote Joiada, que foi quem o protegeu quando a sua avó, uma tal de Atalia ou Atália, matou os seus irmãos para ela herdar o trono de Judá. Joás era um bebê quando a mulher de Joiada, que se chamava Joseba, vendo que essa tal Atalia, que diga-se de passagem, era filha de Jezabel com Acabe, vendo que ela matara todos os herdeiros, os filhos do seu filho Acasias, que era até então o rei de Judá, e fora morto, então ela matou todo mundo para assumir o trono de Judá. E quando isso aconteceu, a Joseba, a mulher do sacerdote, ela fugiu com Joás, que era um bebezinho, era o filho mais novo do rei Acasias. E juntamente com seu marido, o sacerdote Joiada, eles esconderam o bebê e cuidaram dele. Tudo isso está escrito no 2º livro de Crônicas, no capítulo 23 e 24, que depois você confere lá. 6 anos depois, esse sacerdote chamou os que lhe eram fiéis para coroar o novo rei e derrubar a falsa rainha de Judá. Joás então tinha 7 anos de idade quando ele começou a reinar. E ele reinou 40 anos em Jerusalém. E como eu disse, ele começou bem. Ele restaurou o templo em Jerusalém, apoiou os servos que foram escolhidos por Deus no serviço sagrado. Porém, quando o Joiada morreu, aos 130 anos, o rei Joás se revoltou, se exaltou contra Deus. Ele se desviou do caminho que o sacerdote lhe havia ensinado. No início do seu governo, ele havia agido contra a idolatria, porém, nos últimos anos do seu reinado, ele permitiu que todo Judá voltasse às práticas idólatras. Isso certamente não agradou a Deus. Então Deus mandou um profeta chamado Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada, para adverti-lo. Mas ao invés de ouvir a palavra de Deus, sabe o que Joás fez? Ele mandou matar o Zacarias. Se rebelou contra Deus, matou Zacarias. E o Senhor então permitiu que os sírios, com um exército muito menor do que Judá, viesse e derrotasse o exército de Judá. E eles feriram grandemente a Joás. E quando Joás estava muito ferido, alguns dos seus servos conspiraram contra ele por causa dele ter matado Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que havia salvado a pele dele, havia cuidado dele, havia feito dele um rei, havia sentado ele no trono do seu pai, mas ele não teve compaixão do filho daquele homem que cuidou dele e que havia instruído ele no caminho de Deus. Olha quanta maldade no coração. E os servos então ficaram indignados com aquilo e conspiraram então e mataram ele na sua própria cama. Mas então, voltando ao que diz respeito a Amazias, o seu filho, o filho de Joás, no coração dele ficou aquele desejo de vingança. Quando ele reinou, quando ele assumiu o reino, ele queria se vingar daqueles servos que mataram seu pai. Logo que o reino foi confirmado para ele, ele matou os homens que feriram seu pai. Diz no versículo 4, porém não matou os seus filhos. Quer dizer, os filhos dos homens que mataram o pai dele, ele não matou. Ele matou aqueles homens, mas não matou os filhos deles. Por quê? Porque estava escrito na lei de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo, não morrerão os pais pelos filhos, e nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Então observe que Amazias, ele procurava fazer aquilo que era reto aos olhos de Deus. Ele tinha o cuidado de observar a lei. Tanto que quando ele matou os homens que feriram o pai dele, ele não matou seus filhos, porque na lei estava escrito que os pais não deveriam morrer pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Então veja que ele teve esse cuidado de fazer tudo conforme a lei de Deus. Ele não queria transgredir a lei. Isso mostra que ele era um homem temente a Deus. Ele queria fazer o que era reto. Ele queria fazer o que era certo, fez, cumpriu a lei. No seu entendimento, ele fez tudo certo. Mas acontece que Deus não vê as coisas do ponto de vista dos homens.
Por isso está escrito na Bíblia que ele fez o que era reto aos olhos de Deus, mas não com inteireza de coração. Porque o coração dele não era totalmente de Deus. Ele permitiu que no coração dele habitasse um sentimento de vingança. Talvez um dia também você foi ferido, talvez foi humilhado, foi traído, foi apunhalado pelas costas, foi prejudicado de uma forma ou outra, financeiramente, ou teve a sua confiança traída de alguma forma. Talvez no coração você também traz um desejo de vingança. Talvez o seu coração não é inteiro para o Senhor. Você deixou uma parte do seu coração ser tomada pelo ódio, pelo ressentimento, pelo desejo de vingança. Não só isso, mas tem gente que ainda tem no coração, por exemplo, um desejo pelas coisas erradas. Às vezes a pessoa frequenta a igreja, mas ele e ela têm ainda no coração a cobiça, um desejo de adultério. É uma pessoa invejosa, avarenta, e por aí vai. O coração dela não é inteiro para com Deus. E isso atrapalha o agir de Deus na vida dela. Porque a pessoa diz que é de Deus e muitas vezes ela é de fato, mas ainda tem no coração um desejo por algo que não está de acordo com a palavra. Esse homem tinha no coração um sentimento de vingança. Certa vez Jesus fez uma advertência aos fariseus. Só para você entender, os fariseus eram um grupo de judeus religiosos, muito religiosos, e eles se dedicavam em obedecer à lei de Deus. Eram zelosos, mas eles tinham também algumas tradições que faziam questão de seguir. E eles faziam muitas coisas só para manter as aparências. Davam mais atenção às suas tradições, às tradições dos antepassados, do que propriamente a palavra de Deus. E Jesus os condenou pela sua hipocrisia. Jesus disse também que eles desprezavam o principal da lei. Veja o que Jesus disse, Mateus 23, 23. Jesus falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus aqui estava chamando a atenção deles, daqueles religiosos, que se julgavam certinhos, porque eles diziam que observavam a lei, mas no fundo eles eram hipócritas. A palavra hipócrita, ela vem do grego, significa ator. É aquela pessoa que representa ser alguém que na verdade ela não é. Uma pessoa que diz uma coisa e vive outra, vive de modo completamente diferente daquilo que ela fala. É uma pessoa fingida, falsa. E os fariseus se consideravam doutores da lei e gostavam de ensinar aos outros a guardar a lei, mas eles eram pessoas de coração duro, impenitente, davam mais valor às suas tradições do que à palavra de Deus. Eles gostavam de aparecer, gostavam de ocupar os primeiros assentos na sinagoga, gostavam de orar em pé nas praças para chamar a atenção, e quando eles davam o dízimo ou faziam alguma esmola, eles faziam tudo isso para ser visto pelos outros. Eram os tais. Se auto-intitulavam doutores da lei, cuidavam em guardar a lei, mas desprezavam aquilo que era mais importante da lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Então eles julgavam os outros conforme aquilo que eles achavam que era certo. Misericórdia eles não tinham de ninguém, só deles próprios. Teve uma ocasião também que Jesus ficou indignado com eles, porque em um sábado Jesus curou um homem que tinha uma das mãos mirradas. E os fariseus ficaram furiosos com Jesus, porque na lei estava escrito que ninguém podia fazer obra nenhuma no sábado. E Jesus então deu uma lição de moral neles. Jesus perguntou para eles: qual de entre vós será o homem que, tendo uma ovelha ou um boi ou um jumento, e se num sábado ele ou ela cair numa cova, não lançará a mão dela para tirar de lá? Pois quanto mais vale um ser humano do que uma ovelha ou um boi ou um jumento? Pouco antes disso, os fariseus já tinham encrespado com os discípulos de Jesus, porque eles estavam colhendo espigas para comer, o que não era permitido fazer no sábado.
Então eles já estavam revoltados com Jesus e com os discípulos. E Jesus aproveitou então para mostrar a eles que o amor de Deus pelo ser humano está acima de qualquer outro mandamento da lei. Aliás, esse é o segundo grande mandamento da lei. Diante da dureza dos corações, Jesus disse para eles: se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Voltando ao rei Amazias, ele procurou cumprir a lei, mas ele esqueceu do mais importante, que é a misericórdia e o amor de Deus. E tem gente esquecendo que Deus é amor. Tem gente que diz: eu não entendo, eu dou a oferta na igreja, eu dou dízimo, eu faço voto com Deus e cumpro, no meu dia a dia e nos meus negócios eu procuro ser honesto, sou fiel ao meu cônjuge, eu procuro fazer tudo certo, mas Deus não me abençoa. Eu oro e parece que Deus não me ouve, não responde. Por quê? Porque Cristo, embora esteja com você, Ele não está habitando em você com toda a plenitude. Se o seu coração não for inteiro para com Deus, o Espírito de Deus não vai aceitar habitar num coração dividido, junto com o demônio morando num quarto da casa. Não vai. Então, como é que eu faço para ser cheio da plenitude de Deus? Você não pode desprezar o principal da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. E tem que ter o seu coração inteiro para com Deus. O amor de Deus, ele tem que abundar no teu coração. Efésios capítulo 3, versículo 16, diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O versículo 16 diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então nós temos de usar de misericórdia só com quem merece misericórdia? Não. Aparentemente, se nós formos ver, aqueles homens que conspiraram contra o pai dele não eram dignos de misericórdia. Mas a vingança não agrada a Deus. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava sendo crucificado, ele teve misericórdia daqueles que estavam crucificando ele. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eram dignos de misericórdia aqueles homens? Não, claro que não. Estavam crucificando o Salvador. Mas Jesus teve misericórdia deles. Você acha que uma pessoa que rouba os bens de alguém, por exemplo, você dá um duro danado na vida para conseguir alguma coisa, o sujeito vai lá, te rouba. Você acha que essa pessoa é digna de misericórdia? Não é. Mas Jesus perdoou o ladrão na cruz. Você acha que uma pessoa que persegue, condena, mata pessoas inocentes, pelo simples fato dessa pessoa estar pregando a fé em Cristo, pregando o Evangelho, esse cidadão que persegue e mata pessoas assim, você acha que é digno de misericórdia? Não. Mas Saulo de Tarso era um que perseguia e matava os seguidores de Cristo. E, no entanto, Jesus não só teve compaixão dele, como o perdoou e fez dele um dos maiores pregadores do Evangelho aos gentios. Saulo de Tarso, após ter um encontro com Jesus, ele se tornou o conhecido apóstolo Paulo e foi um dos que mais viajou pregando o Evangelho. Então eu pergunto, era digno de misericórdia? Essa pessoa que te causou mal, que te causou um prejuízo, que traiu a sua confiança, ela é digna da sua misericórdia? Será que ela é digna do seu perdão? Não. Talvez não sejam. Mas nós que somos de Cristo, diz a Escritura em Gálatas capítulo 5, versículo 24, vamos ler, diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esses sentimentos de ódio, vingança, isso é coisa da carne, é algo que faz parte da natureza do homem. Não provém de Deus. Mas diz Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25, mas o fruto do Espírito é, Espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. O fruto do Espírito é caridade, preste atenção, caridade,
que é o amor de Deus, gozo, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. É isso que diz a palavra de Deus. Fazendo assim, o seu coração será inteiro para com Deus. Você está observando a lei e não desprezando o juízo, a misericórdia, a fé e o amor de Deus. Então, antes de julgar quem quer que seja pelos seus atos, até mesmo por aquilo que fizeram contra nós temos que lembrar que nós também já fizemos, e muitos ainda estão fazendo coisas horrendas, horríveis, e ainda assim Deus usa de misericórdia para conosco. Nós não merecemos, mas Ele nos perdoa porque Ele nos ama. E nós, muitas vezes, não conseguimos perdoar a pessoa que nos faz algum mal. E logo nós queremos nos vingar dela, nós queremos dar o troco, não é assim? Mas Jesus ensinou que não é assim que deve fazer. Você quer ver uma coisa? Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51 ao 56. Está escrito assim: E aconteceu que, completando-se os dias em que seria levado ao céu, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas os samaritanos não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Então veja só como estava o coração desses dois discípulos. Eles ficaram indignados com os samaritanos, porque eles se recusaram a deixar ficarem na cidade deles. Então eles logo quiseram se vingar deles, mandando que descesse fogo do céu para consumir. E muitas vezes nós também ficamos irados quando alguém se recusa a fazer a nossa vontade. Mas Jesus logo repreendeu eles, dizendo, versículo 55, Jesus, porém, repreendeu-os e disse-lhes: Vós não sabeis de que espírito sois. Em outras palavras, calma, calma. Será que vocês ainda não conhecem a quem vocês pertencem? Vocês são meus discípulos, chamados para ganhar almas. E disse: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então eles foram para outra aldeia. Meus queridos, nós temos que saber a quem nós pertencemos. Muitas vezes o poder de Deus não se manifesta na nossa vida porque nós não permitimos. O nosso coração precisa ser exclusivo para a morada de Deus, em espírito. Deus não vai consentir em habitar junto com demônios. Para que você tenha em você a plenitude de Deus, como disse o apóstolo Paulo na sua carta ao povo de Éfeso, você precisa expulsar o mal do seu coração. É você quem tem que expulsar. Talvez você ainda não entendeu que quando você tem no coração uma mágoa, um sentimento perverso, um sentimento de vingança, um desejo proibido ou coisas semelhantes, você está dando lugar no seu coração para que o demônio daquele sentimento habite em você. A pessoa, por exemplo, que não abre mão dos seus santinhos, das suas estátuas, vive rezando para o anjo da guarda, para o santo protetor, aquela que traz no coração uma crendice, uma superstição, um costume que a Bíblia condena, uma prática religiosa, uma prática proibida pela Bíblia, tal como necromancia, cartomancia, horóscopo, simpatia. Essa pessoa, ela está oferecendo o coração dela para os demônios habitarem ali, porque Deus proíbe essas coisas. Deus não vai tirar esse demônio da sua vida, é você que tem que expulsá-lo. Isso depende de você. Jesus te deu o poder para fazer isso. E agora vai depender de você. É preciso então você parar de brincar com Deus e levar a sua palavra a sério. A Bíblia diz que a angústia e a tribulação virão sobre todo aquele que faz o mal.
Está escrito na Bíblia, Romanos capítulo 2, versículo 9 ao 11, diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente do judeu e também do grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Então você pode ser membro de qualquer igreja, pode ser dizimista, fiel, ofertante, pode até ser o pastor, o bispo, ou seja lá o que for. Se você der lugar ao mal no seu coração, você vai viver em tribulação e em angústia. Qualquer que fizer mal diante dos olhos de Deus vai sofrer a consequência do mal que fizer. Pode ser você de linhagem nobre ou filho de uma pessoa pobre, para Deus não importa, não tem acepção de pessoas. Deus não olha a sua posição social, seu status, não. O que conta para Deus é o respeito que você tem pela palavra dele e o amor que você tem pelo seu semelhante. No versículo 5 do capítulo 2 de Romanos, o Senhor diz: mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras para ti ira, no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então abra o olho e siga aquele velho conselho de Jesus. Que conselho? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, porque quando chegar o juízo, será tarde demais. Deus te abençoe.